Deus que habita no céu, Pai Altíssimo, agora o que eu tenho somente a clamar, que o Senhor, somente o Senhor, seja exaltado nesse púlpito. Que o Senhor me diminua o máximo que puder, que eu desapareça, e o Senhor fale aqui no meu lugar. Que todos os corações, inclusive o meu, seja aberto pela mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem Mateus 23, 27, para a gente ler esse texto essa noite. Vamos começar por ele. Lembrando que as mensagens, irmãos, todo mundo que vem passar a mensagem sabe que antes a mensagem fala com a gente, senão você não consegue passar ela aqui na frente. Essa mensagem falou muito comigo, eu orei, eu chorei muito através dessa mensagem, e então ela falou muito comigo primeiro, antes de estar passando aqui, tá? Podemos ler Mateus 23, 27? Amém? Diz assim, ó: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Irmãos, esse versículo ele é muito forte, ele é muito direto, e ele vem do próprio Deus, próprio Jesus. Jesus falando ao quem? Aos escribas e líderes religiosos daquela época. Porque eles tinham uma aparência de santidade, mas por dentro eles tinham um coração corrompido. E Jesus conseguia ver isso. Ele mostra, esse versículo, claramente aqui, a aparência do exterior, que era bonita, que era vistosa, com a realidade do interior, que era podre, que tinha um coração corrompido. O que se encaixa perfeitamente com a temática desse texto de hoje, da pregação de hoje. Ao abrir a Bíblia, irmãos, e olhar para a vida dos homens e mulheres de antigamente, os homens e mulheres de Deus de antigamente, eu sinto o coração tão apertado. Irmãos, aquelas pessoas, aqueles homens deram tudo. Eles entregaram as suas casas, eles entregaram os seus bens, eles entregaram os seus alimentos, os seus próprios corpos para serem mortos. Vamos aqui, lembrar de algumas mortes que foram acontecidas aqui. Crucificação de cabeça para baixo, cerrados ao meio, decapitados, mortos por apedrejamento, queimados. E tudo isso por quê? Em nome de um Cristo, em nome do amor por Jesus. Eles, irmãos, não negociavam a sua fé, eles não negociavam o Evangelho, eles não viviam de aparência. Aqueles homens viviam o que eles acreditavam, não estavam preocupados em manter uma reputação exemplar no meio da sociedade. Aqueles homens viviam da maneira que Cristo mostrou a eles. E seguir a Cristo é isso, significa entregar sua própria vida e deixar que Ele a conduza. Mesmo que isso significa renunciar a amor, sonhos, relacionamentos. Baseado nessa mensagem, nós vamos ler agora Mateus 16, 25. Está aí pertinho. Às vezes, irmãos, nossas mentes estão tão cheias das nossas próprias ideias, das nossas próprias coisas, que nós esquecemos a nossa crença. Nós esquecemos o que é de verdade, o que aprendemos, o que Jesus deixou para a gente. Acharam todo mundo? Alguém pode ler, por favor, Johnny? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Isso é seguir a Cristo. É não ter medo do que vai acontecer com você. É acreditar que o amanhã dele pertence. A ele somente pertence. E aqueles homens acreditavam nisso. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu chego a me comparar com aquelas pessoas. Eu não sei se é certo, porque não tem comparação, mas quando eu chego a me comparar, eu me sinto tão fraca, uma cristã tão fria, tão hipócrita. Eu sinto vergonha da cristã que eu sou, da cristã que eu digo ser. Sabe por quê? Porque aqueles homens,
Enquanto eles morriam cantando, às vezes eu não consigo vir no culto de 5h30 com o Ronilson. O culto sozinho, o Ronilson fazendo, e eu não levanto para vir. E aqueles homens morriam cantando em nome de Cristo. Às vezes, quantas vezes aqueles homens amavam seus inimigos, e nós, às vezes, ficamos com desavença, porque uma palavra atravessada foi trocada na igreja. Não me cumprimentou da maneira que eu gosto, aquilo ali já mexeu comigo. O pouco que aquelas pessoas tinham, ele dividia, e era pouco mesmo. Fartura a gente tem hoje, viu? Hoje eu estava conversando com a Rafa, às vezes eles tinham uma refeição por dia, quando tinham, e eles dividiam. E nós somos rancorosos, egoístas. A força, irmãos, lembrando um assunto aqui que eu achei tão perfeito para colocar aqui, vamos lembrar que Paulo, a maioria das cartas dele, foi escrita em prisões frias, escuras e úmidas. E é as cartas que ele mais exalta o nome do nosso Senhor. Às vezes, irmãos, nós entristecemos porque nós não somos reconhecidos, porque eu faço as coisas na igreja e ninguém reconhece. Ninguém dá o mérito que eu mereço. Eu faço isso e aquilo e ninguém fala nada. Irmãos, que vergonha. Nós somos hipócritas. Lembrando que a pregação está sendo para mim primeiro, viu? Nós somos hipócritas. Sabe por quê? Porque tão rápido nós levantamos e apontamos o pecado do irmão. Você viu fulano? E tão lento nós apontamos os nossos. Tão lento eu falo do meu pecado. Às vezes, tão rapidamente eu falo do amor de Deus, porque Deus é amor, Jesus é amor. Jesus é amar ao próximo. Mas quando eu saio lá para fora, eu viro a cara para o primeiro necessitado que eu vejo. Irmãos, tem gente que levanta a mão na igreja, ora, chora, se emociona, arrepia. Isso não é evangelho. Se você virar a cara para o seu próximo, isso é teatro espiritual. Vamos ler Mateus 15:8. Se você está vivendo de acordo com o que está falando aqui, você está vivendo errado. Porque sentir a emoção aqui dentro é maravilhoso, você realmente está sentindo o Espírito. Mas se fica da porta para dentro, não é o Evangelho. Não é. O Evangelho é da porta para fora. O Evangelho é quando você vê uma pessoa que não pode te dar nada em troca, e você vai lá e ajuda. Vamos ler 15:8. Quem pode ler para mim, por favor? Ronilson. Irmãos, é muito fácil. A comoção dentro da igreja não é sinal de amor a Cristo, não. Palavras bonitas e louvor bonito nos faz emocionar mesmo. Qualquer música que você ouvir, se tocar o seu coração, você emociona. O que mostra que vivemos o verdadeiro evangelho é na rua. Eu quero contar um caso para vocês que aconteceu ontem comigo. Ontem eu estava em casa e ontem eu falei, hoje eu não vou fazer nada. Vou tirar para descansar. Vou dormir, não vou fazer estudo e hoje eu vou ficar de boa. E dormi realmente, até 2 horas, 2 e pouquinho. De repente eu acordei numa angústia, num sobressalto, assim, agitada. E eu falei, gente, eu não posso ficar em casa. E aquilo ali na minha cabeça, eu falei, eu não posso ficar em casa. Liguei para a menina que eu faço estudo, posso ir fazer estudo? Ela pode. Cheguei lá de imediato, já encontrei ela super bem. Eu ia perder isso, porque ela tá mal já tem bastante dia. E eu ia perder ver os olhos dela brilhando novamente. Fizemos um culto excelente. Ali eu já tinha ganhado tudo que eu pensei que eu não ia fazer, eu já tinha ganhado ali. De repente, eu falo, Isabela, vamos visitar a Dona Maria Rita? Vamos lá. Irmãos, quando eu apareci no portão, se vocês verem essa senhora e o marido dela chorarem de me ver, vocês não acreditam. Ele tinha quase morrido, começado a dar um infarto de madrugada. E ele tem na mente dele que, quando ele morrer, ele quer que eu vou orar no velório dele. Toda vez ele fala isso. Né? Ele fala isso. E ele liga para Camila, porque eu vou morrer. Então, na hora que ele me viu, eles começaram a chorar, me abraçou e me contou a situação.
Vocês não têm noção o tão bom, o tão bem que fez a minha visita a eles. É porque a Camila? Não. É porque eles precisavam daquilo ali. Eles precisavam de alguém para visitar eles. De alguém que pudesse dar a mão para eles e orar com eles. E eu saí de lá, eles bem, né, assim, mostrando aparentemente bem, felizes. Ganhei um frango caipira, saí feliz também. E todo mundo ficou feliz. Irmãos, eu não queria ter ido, eu queria descansar. Porque o meu eu é fraco, a minha carne é fraca, eu quero descansar, eu preciso descansar. Mas quando Deus tocou na minha mente, vai lá, foi 2 bênçãos. Se você pensar assim que a gente foi abençoar as pessoas, não. Eu saí de lá abençoada, pelas 2 visitas que eu fiz. Eu saí de lá com a minha fé aqui, com o meu amor aqui. Porque eu fui fazer uma visita que eu achei que as pessoas precisavam. Eu precisava fazer aquela visita, para mim. Por isso, irmãos, tanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais eu conheço do Evangelho, mais envergonhada eu fico. Mais triste eu fico. E mais certeza eu tenho de que somente pela graça e misericórdia eu vou herdar o reino do céu algum dia. Se não for por isso, eu não herdarei. Porque aqueles homens com tão pouco recurso faziam tanto. E eu com tanta infinidade de coisas à minha volta, eu não faço nada. Às vezes a gente irrita por pouca coisa. Eu não queria ir no sábado, a gente tem o costume disso, o sábado é para isso. E ontem eu não queria. Eu simplesmente não quis. Por quê? Porque eu não quis. O ser humano fraco é assim. Aí quando a gente depara com pessoas como antigamente eles eram, como eles serviam a Cristo, é onde a vergonha bate. Irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez seja até pesado. Mas quando eu vejo isso, eu acho que até o inferno é pouco para as pessoas que não levam o Evangelho à frente. Sabe por quê? Porque não há desculpa. Que desculpa que eu vou dar? Ah, não, Geraldo Veloso é longe, mas eu tenho moto. Ah, não, e a gasolina? Mas eu trabalho. Ah, não, mas sábado eu tenho que trabalhar. Não, você não trabalha no sábado, sábado é do Senhor, é justamente para isso. Que desculpa que eu vou dar? Jesus nunca guardou privilégio nenhum para ele. Ele nunca deu desculpa para nada, ele nunca buscou conforto para nada. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem tinha. Nós temos tudo. Ele carregou, irmãos, a cruz até o fim. Até o fim, a nossa cruz. Ele suava sangue. Ele era cuspido. Ele era humilhado, ferido. E tudo isso por mim. E tudo isso por vocês. Aí eu fico imaginando assim, o que eu tenho feito? Porque eu uso muito tempo para pensar nesse ponto. O tempo que eu tenho, eu uso para pensar nisso. O que eu tenho feito? Em que eu tenho gastado os meus dias, as minhas horas? Eu tenho gastado em coisas inúteis, em distração inúteis? Tenho. Porque o celular, eu vou ver uma coisa, me mostra outra, e eu vou lá na outra. Aquilo que eu fui fazer já se perdeu há muito tempo. Eu tenho gastado meu tempo em coisas que não me edificam, ou nem edificam os meus irmãos, ou um próximo? Tenho. Eu tenho gastado as minhas forças em quê? Em brigas inúteis? Em coisas que são irrelevantes para mim ou para o meu próximo? Irmãos, eu vou falar para vocês, às vezes eu acho que eu devo pedir desculpa pela cristã que eu sou. Porque eu tenho o nome de cristã. Eu carrego a Bíblia e tenho um testemunho maravilhoso para dar. Mas e quando as pessoas deparam com uma pessoa fria que não quer fazer uma visita porque está cansada? E quando as pessoas deparam comigo correndo no dia a dia, e aí? Que cristã é essa que leva o nome de Cristo? Irmãos, nosso Senhor, Ele exige tudo de nós. Ele quer a gente por completo. Não adianta só a metade. Não adianta só a metade. Infelizmente, você está perdendo o seu tempo se você der só a metade para Deus.
Aliás, se você der 99%, você está perdendo seu tempo. Ele não pode aceitar. Porque Ele deu o Filho dele por inteiro por nós. Ele veio morrer por nós por inteiro. Não teve condições nenhuma. Ele simplesmente morreu por nós. E tem pessoas que acham que a renúncia é cara. Tipo assim, eu não posso renunciar ao meu lazer. Eu trabalho tanto. O meu único momento que eu tenho é o meu lazer. Eu não posso renunciar meu filme. Minha televisão ainda está queimada, viu, irmãos? E eu não sabe o quanto que foi melhor para mim assim. Eu não posso renunciar ao meu filme. A renúncia não é cara. A renúncia é tudo. Se não for tudo, não adianta. E o que o inimigo tem medo é de renúncia. Ele não está nem aí com o que você conquista. Porque a renúncia é que te afasta do Senhor. É que te aproxima do Senhor e te afasta dele. É a renúncia que te aproxima do Senhor. É você renunciar à bebida, é você renunciar à sua vida, é você renunciar às suas roupas, é você renunciar à fofoca, é você renunciar às mentiras, é você renunciar às músicas do mundo. É essa renúncia que ele fica irritado. Aí ele vai em cima de você, porque você está renunciando o que ele está te dando de mão beijada para você se deliciar. Lembre-se que é a renúncia. A conquista ele incomoda, porque quanto mais ele gosta, porque quanto mais você conquista, mais você está te afastando do Senhor também. Porque você só quer trabalhar para ganhar. Mas a renúncia é algo sério. A verdade é que precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos tomar vergonha e crucificar os nossos desejos, as nossas malícias, as nossas vontades carnais, crucificar ao pé da cruz. É isso que devemos. Tudo que nos afasta de Cristo, nós devemos crucificar. E é de imediato, porque Jesus está voltando. O nosso Salvador está à porta. Ele está muito perto de voltar. Talvez não dê tempo de você ter renúncia nenhuma na sua vida. Começa hoje. Nós devemos clamar, irmãos, pelo Espírito Santo para que Ele nos quebre. Para que Ele nos molde. Para que Ele nos arranque da hipocrisia e do orgulho que a gente carrega. A gente carrega um orgulho que se você ferir, acabou. E feriu meu orgulho. Eu aceito tudo, mas mexeu com o meu orgulho. É isso que Ele gosta. Hoje aconteceu, eu sou cheia das histórias. Eu não sei o que acontece comigo, eu acho que hoje eu fiquei numa ira de tarde. Gente, tem hora que vocês têm que pegar a Isabela e levar para vocês um pouquinho para me descansar. Eu fiquei numa ira que essa menina hoje, vou dar uma volta de moto. Aí ela falou assim, não, eu vou com você. Ela saiu, na hora que ela saiu lá fora de casa, eu saí e deixei ela aprontada. Fui dar uma volta, esparecer. Falei, Rafaela, não vou fazer estudo? Gente, por que a gente é pirracento, Maria? Falei, Rafa, eu não vou fazer estudo, está tarde, vou domingo. Aí eu saí e fui orando. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecadora. Me ajuda aí, por favor. Fui orando, fui clamando, fui orando, fui clamando. Até que eu voltei e falei, eu vou pegar a Isabela e vou lá para a casa da Rafaela. E foi dito e feito. E foi um ótimo estudo que a gente teve. Foi uma ótima conversa que a gente teve. Irmãos, o dia que você vai falar do amor de Cristo, não importa que seja numa pregação ou no estudo, o inimigo se levanta contra você. Não importa. Ele quer te ferir, ele quer te fazer você ficar irado. E a maneira que você mais nega as coisas é quando você está irado. A ira toma conta. E eu não sou de correr de moto, e eu corri tanto. Falei, Senhor, por favor, fui para a lagoa, e fui andando, e fui clamando a Deus, pedindo a Deus para me dar força e me ajudar. Aí eu falei, não, eu sei quem está levantando. Porque Jesus fala que a nossa briga não é contra pessoas. Nossa luta não é contra a gente. Não é com a raiva da minha filha que eu estou. Eu sei, então vamos voltar. Porque do jeito que nós estamos, irmãos, estou falando por mim, hein? Nós não conseguimos exalar o perfume de Cristo. Infelizmente, não exalamos. Vai que uma pessoa que eu estou acostumada a conversar sobre Cristo, me vê daquela maneira.
irada, totalmente correndo. E eu com a blusa, hein? Com a blusa da igreja. Vocês não estão entendendo ainda. Eu com a blusa da igreja, o símbolo grandão aqui atrás. E eu irada, correndo. Irmãos, eu não consigo exalar o perfume de Cristo assim de jeito nenhum. O máximo que eu consigo aqui é o mau odor do egoísmo, da ira, da minha vontade própria. Nós não temos desculpas, hoje em dia, não temos mais. Hoje, pregar o Evangelho é muito fácil. Está muito fácil ainda. Nós vemos tantas situações de pessoas morrendo, pessoas sendo presas em outros países. A gente tem visto isso, infelizmente. Vai acontecer com a gente? Vai. Mas ainda não está na hora, ainda nós temos o tempo. Ainda nós temos o tempo para falar abertamente, como nós estamos falando aqui. Então, qual que é a nossa desculpa? Temos que ter a nossa mente, irmãos, que Jesus está voltando. Ele não demora a voltar. Nós podemos ver pelas coisas que estão acontecendo que Jesus está voltando. Nós podemos ver pelos sinais que Jesus está voltando. Está mais perto do que nunca. O que é que vamos mostrar para Jesus nessa hora? Irmãos, para finalizar, eu acho que devemos... Eu não sei se vocês sentem da mesma maneira que eu, mas se vocês sentem essa vergonha, às vezes, que essa vergonha nos leve ao arrependimento. E que esse arrependimento nos leve até a cruz. E que a cruz nos leve a uma nova vida com Cristo. Porque só quem morre para si mesmo é que consegue viver de verdade para Cristo. Não tem como viver dois dentro de você. O seu eu e Cristo. Não tem jeito de viver. E eu tenho certeza que todo mundo já tentou. Que a nossa oração a partir de hoje seja assim, ó. Senhor, faz-me sentir nojo do meu eu. Faz-me morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim todos os dias. Eu não quero ser uma cristã de fachada, quero verdadeiramente honrar o seu santo nome e levá-lo às pessoas. Ajude-me, Espírito Santo, a vencer a minha carne, a matar o meu orgulho, a enterrar a malícia. E que eu viva digna do Evangelho que eu prego. Irmãos, nem todo ouvido quer ouvir a verdade. Nem todo mundo que ouve quer ouvir. Às vezes ouve, e não tem mudança nenhuma. Mas mesmo assim, por isso, a gente tem que parar de pregar? A gente vai parar de falar? Não vamos parar de falar. O id da Bíblia, sabe aquele id, vai pregar o Evangelho? Nunca foi negociável. Aquilo ali é real. Aquilo ali não é negociável. Você não negocia aquilo. Ele mandou a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não devemos escolher a quem pregar o Evangelho. Porque a mesma salvação que eu quero ter, as pessoas merecem ter. E o apelo que eu faço a vocês é que deixe que Deus mude o coração de vocês. Deixe Deus falar o coração de vocês. Eu sei que essa palavra é um pouco forte de ouvir, porque são versos fortes da Bíblia, que nós mesmos não gostamos, às vezes, de ler, porque são versos fortes. Mas devemos falar, né? Devemos falar, devemos ler para nós mesmos, para passar para as pessoas, porque chega de mensagem bonita. Agora não é hora mais de mensagem bonita. Nós sabemos do principal. Jesus morreu por nós e está voltando. Ponto. Agora você tem que levar isso para as pessoas. Agora é a hora de você fazer a sua parte e levar para as pessoas. A dele ele fez, morreu. E ele está voltando. Nós vamos ouvir uma música agora, com o Vinícius. E se você sentir desejo no seu coração, necessidade, vamos pôr assim, você sentir necessidade de deixar Cristo mover o seu coração, mover a sua vida a partir de agora, deixar Cristo te usar e não viver mais de aparência, não viver de nada disso, somente viver para Cristo Jesus, você se levante que no final da música eu quero orar por vocês.
desespero, sentia solidão, só via meus problemas e não via solução. Ouvi alguém chegando e não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer: foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui, morreu pra me salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso teu amor. Seu amor foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Oremos. Querido e bondoso Deus que habita no céu, Pai Altíssimo, como queremos pedir perdão ao Senhor, primeiramente, por às vezes nos sermos tão frios, pessoas tão necessitadas. Queremos passar uma imagem de pessoas fortes, pessoas que temos o Senhor na nossa vida, mas às vezes não conseguimos, o nosso interior está quebrado. Por favor, Senhor, nos conserte, nos molde, nos faça um vaso novo nas suas mãos. Nos ajude, Senhor, que tudo que aprendemos mediante a Tua palavra, Senhor, nós possamos levar adiante. Nos ajude, Senhor Jesus, a guardar a Tua mensagem ao nosso coração para que não pecamos contra Ti. Mas se pecarmos, lembramos que tem um advogado justo e fiel
perante ao Pai para nos defender. Pai, esteja com a gente agora ao voltar para casa. Tira de nós qualquer vontade carnal, qualquer vontade que esse mundo nos ofereça. Por favor, nos acompanhe, nos dê um alívio nessa semana que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Ajude que seja uma semana de paz, de tranquilidade e de exemplo de uma vida de cristão. Em nome de Jesus, amém.